externa, tá bom? Então, só para a ciência de vocês, quem vai estar conduzindo hoje sou eu. Gostei da roupa, hein, Elô? Bem arquitetônica, assim, ó. Vocês repararam? Viu? Foi para vocês. Ah, gostei. Obrigado. Eu só, peraí, que hoje aqui não tá me ajudando muito aqui. Rapidinho, gente. Mariana tem mais tempo de casa, já sabe, mas Diego, que não sabe, arquiteto repara nessas coisas, tá? Sim. Problemático. E olha que, né, eu não sou de reparar, então sempre uma roupa bem transada, gente, por favor. Vai ter que ter um auxílio roupa aí, então, hein? É, pois é, né? Eu também precisava desse auxílio. As minhas roupas, elas estão ficando cada vez mais velhas e eu não consigo substituir elas. Tem mais despesas, pelo amor de Deus. Vamos mudar de Isso. assunto. Partiu? Vamos lá, Que então. lata está aqui. Verificação do. Então, agora, 6h10, verificação do quórum. Quórum tá ok. Vamos fazer a aprovação da pauta. Elô, depois, para poder arquivar, você troca substituindo a Priscila por eu, que está Tá, conduzindo, tá? Aí, tá. para aprovação da pauta, gente, a gente tem essa pauta aí. Eu gostaria de propor a vocês uma inclusão de um ponto de pauta. A gente tem uma situação que a gente precisa tratar hoje, que é a questão O de termo de Piúma, cooperação com não é Piuma. isso? Isso. Que a gente precisa abordar hoje é um assunto bem tranquilo, não acho que a gente vai ter problema com relação a isso, tá? Mas é o acordo de cooperação técnica que a Prefeitura de Piúma mandou e a gente precisa né, ratificar ele. Então, queria pedir a inclusão desse ponto de pauta, se todos estiverem de acordo, e também abrir aí, se alguém quiser adicionar, propor a adição de algum outro ponto de pauta. Alguém tem alguma solicitação que gostaria de fazer? Não? Então, beleza. Se alguém tiver, gente, só apertar a mãozinha quando eu começar a falar ou me interromper, tá? Não tem problema. Então, tudo bem se a gente fizer essa inclusão do ponto de pauta, do acordo de cooperação de Piúma, todos a favor? Tem alguém que é contra? Se não, então beleza, tá? Vamos adicionar esse ponto então lá no final, e aí eu coloco então como aprovada a pauta com essa inclusão, e a gente avança para a aprovação da ata da última plenária, tanto a ordinária quanto a extraordinária. Essas atas foram encaminhadas, não é isso, Elô? Alguém tem alguma Isso foram encaminhadas por consideração? e-mail na sexta. Isso. Alguém tem alguma consideração, alguma solicitação de retificação? Se não tiver, então eu também coloco em aprovação essas duas atas para a gente poder votar e aprovar elas, tá bom? Alguém tem alguma consideração? Não? Não? Então, alguém é contra ou se abstém na aprovação dessas duas atas? Renata. Pode falar, É, Renata. olha só, eu não sei se já foi verificado a tempo, mas parece que a Roberta entrou em contato com vocês sobre. Ela falou de alguma coisa de, não sei se era deliberação ou comunicação, só que trocaram a palavra, eu não sei se com quem que ela falou isso, se foi com a Elô, foi feito esse ajuste? Comigo não foi. Também por e-mail. Eu acabei de ver meu e-mail, agora eu também não recebi nada, mas eu posso verificar. Ela Comigo não foi, ela não mandou um me mandou. e-mail, isso, ela mandou um e-mail avisando que hoje Que não seria viria, né? isso, e também pedindo alguma coisa lá para ser trocado. Beleza, vamos. Ela só informou que não viria por motivos de trabalho, Uhum. mas depois eu confiro, tem um outro e-mail Tá, de eu vou tentar reuniões, falar com eu vou ela aqui. conferir. Uhum. Tá bom, tá bom. Vou fazer o seguinte, então, Renata, obrigado aí pela informação. Eu vou propor o seguinte, que a gente então aprove a pauta do jeito que está e aí a gente faz só a ressalva que a Elô vai verificar com a Roberta essa consideração, que pelo que eu entendi foi algum erro de digitação, alguma
nomenclatura que foi errada, não é isso? Então, É. beleza. Tá bom? Todos a favor? Tem alguém que se posiciona contra ou quer se abster na votação? Não? Então, aprovado também. Vamos para o próximo ponto de pauta. Se você puder botar aí a pauta, Lu. Isso. A gente já vai para as comunicações, tá bom? A gente tem como comunicações a questão da nova sede provisória, os eventos de julho e agosto, as cortesias para a Conferência Nacional do CalBR e. Elô, volta lá, só isso. Temos a renúncia de alguns conselheiros e um relato com relação à operação de crédito. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou propor só uma inversão na ordem. A gente comece com o evento de julho e agosto, passe para as cortesias, trate do assunto da renúncia dos conselheiros e coloque a nova sede provisória antes da operação de crédito, porque são assuntos que dizem respeito um ao outro. Tá bom? Então, nessa questão dos eventos de julho e agosto, eu vou pedir o apoio de Mariana, que está online, não é isso, Mariana? Isso, boa noite, Você gente. pode me apoiar nesse sentido, por gentileza? Claro, eu fiz até um apanhado, na verdade, de todas Boa noite, gente, vocês estão me ouvindo? Beleza. Perfeitamente. Eu acabei fazendo um apanhado de todas as ações que a gente realizou aqui durante o ano, só para relembrar e falar aqui dos próximos. Pode passando aí, Lô. Pode passar. Só relembrando, né? Em maio. Cadê? Primeiro, isso. Em maio, a gente teve o treinamento da série Cal Qualifica Mais. A gente tem aí alguns eventos previstos ao longo do ano. A gente iniciou o ano fazendo um treinamento de RRT com, na época, a analista Bárbara e a Fernanda. Foi um treinamento, teve uma recepção bem bacana. Depois a gente... em maio não, gente, desculpa, em abril. E ainda em abril a gente teve a aula magna do curso de ATIS, que foi a abertura do curso, né? O início do curso também foi um evento muito bacana que teve lá na UFES. Pode passando. Hello, pode passar. Passei, travou? Travou, pelo menos para mim. Aí, tá, é porque tá indo meio devagarzinho. Encontro com coordenadores, a ação da CEF em maio, né, que foi uma reunião de alinhamento das atividades, de alguns temas importantes para a questão acadêmica. O encontro Planejando o Presente no Futuro, que foi uma ação organizada pela Thaís e pelo Ivan, para discutir a questão da diversidade na arquitetura, que aconteceu no Mucane. Pode passando, Lô. Seu computador acho que ele está meio lento, mas vamos. Ele tá. Cal Qualifica Mais, o workshop de soluções em climatização, feito em parceria com a Estação do Ar, no mês de junho, segundo Cal Qualifica. A visita técnica ao Cais das Artes, né, que foi uma ação que a gente teve muito retorno, assim, muito interesse de participação, e foi uma ação que gerou muito engajamento antes e depois. Pode ir para o próximo. Participação na ES Construção Brasil, no mês passado, que foi uma participação bem bacana, né? A gente trouxe o palestrante de fora para falar, e a gente fez essa atuação conjunta com o stand Arquitetura Mais Design, que foi organizado pela Ângela Gomes. Neste último final de semana, Luísa e Priscila estiveram presentes no Samark Connect, que é um evento que acontece no norte do estado, em São Mateus. Então, foi um momento de contato, né, com os profissionais do norte do estado, né, do interior. Pode passar. E a gente teve ainda a visita técnica na Feira de Cerâmica e o Qual Qualifica Mais, o workshop de aplicação de rochas naturais que aconteceu hoje de manhã, que foi organizado pela Natiele, pela conselheira Natiele. Então, até hoje, 26 de agosto, gente, está escrito julho, mas é agosto, tá? A gente já teve aqui 10 ações que foram realizadas para arquitetos, né, assim, no tocante a eventos, visitas, para contemplar, né, os arquitetos, que é uma demanda que existe. E aí já pode passar, Elô, a gente vai falar aqui só apresentar as próximas ações. Então, a gente tem a Expo Condomínios, que começa amanhã, vai de amanhã até sexta-feira, no Pavilhão de Carapina, que vai ser uma ação da CEP com... Pode passar mais uma, Elô.
a ação da CEP e do setor técnico, onde a equipe de fiscalização vai estar presente todos os dias, dialogando, conversando com os síndicos, síndicas e administradoras de condomínio, para tratar das questões relativas à fiscalização, obras e construções em prédios e condomínios. Ivana, Saulo e Carla vão estar lá, mas é interessante também que tenha a participação dos conselheiros, né? Então, quem puder participar, quem puder dar uma passada, das 14 às 22 horas no pavilhão de Carapina. O estande do CAL é o 18B. O ArcD é um evento que a gente já falou sobre ele aqui no passado, né? A gente já fizemos uma apresentação, né, sobre o que vai ser esse evento. Ele é um evento novo, né, para a gente tratar do assunto de arquitetura de interiores, que é sempre uma questão que engaja os profissionais, né, que mobiliza os profissionais capixabas. A gente teve um ajuste de data. Ele vai acontecer agora no dia 25 de novembro. Qual é o ponto, né, a questão relevante aqui em relação ao ArcD? A gente está no momento de captação de recursos, a gente está buscando patrocinadores que possam apoiar com verba, né, com dinheiro, ou com apoio, doação. Pode doar bloco, pode doar caneta, pode doar passagem aérea, pode doar, enfim, né, as coisas que estão descritas no edital. O edital está publicado no site, então isso aí também é um pedido, né, um aviso que a gente faz para todos os conselheiros, né? Se alguém tiver algum contato, que tenha uma entrada, né, com alguma empresa, com alguma instituição, que possa fazer, né, esse apoio para o evento, a gente está precisando. E não só a questão do apoio financeiro com doação, mas a gente também vai formar, a gente vai incluir na programação um ciclo de visitas técnicas e palestras, né, nas lojas. Então, também, quem tiver algum contato, né, que consiga ajudar a gente a viabilizar, precisamos, pode falar diretamente comigo, aí, nos próximos dias. Pode passar mais uma, Elô? E para finalizar, a gente, esse ano, retorna com o modelo de plenária do Dia do Arquiteto, que vai acontecer no dia 15 de dezembro, que é uma segunda-feira, que é a data do Dia do Arquiteto, né? A data comemorativa. Então, a gente vai voltar aquele formato de plenária comemorativa, né? Com um momento não é uma plenária deliberativa, mas um momento de celebração, onde a gente vai fazer a premiação da premiação acadêmica de arquitetura e urbanismo, dentre outras atividades. No momento, né, em relação a essa atividade, a gente está buscando local para realizar esse evento, tendo em vista que a gente já não vai estar mais na sede, né, atual, a gente já vai ter que ir para um outro lugar, que é provável que não tenha um espaço, né, então a gente está buscando um local que tenha um foyer, para a gente conseguir fazer uma recepção, que consiga receber uma quantidade aí, ok, de arquitetos para a gente fazer esse momento. Então, a gente está buscando com Findes e FEComércio, se eu não estou enganada, que o André já fez, e dialogando também com a reunião que o Greg fez, eu esqueci o local, Sete Pés, né? Então, a gente está buscando esses 3 espaços para ver qual que melhor atende a gente em questão de custo, espaço, né, e acomodação de pessoas. Por enquanto, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Obrigado, Mariana. Alguém quer fazer algum comentário? Eu sei que, por exemplo, teve eventos que têm participação da comissão de planejamento de eventos, né? Temos André, temos Renata aqui no grupo. Se vocês quiserem fazer algum comentário, eu abro a palavra para vocês, senão a gente vai avançar para o assunto cortesias. Tudo bem? Não? Então, Deixa eu só pois não, comentar, Greg. fica à vontade. A gente, enfim, né, tinha uma previsão anterior, né, de acontecer 2 eventos no segundo semestre, mas a gente optou então de seguir só com o ArcD.
estrategicamente mesmo para poder ter força para a busca de patrocínio. Então, é importantíssimo registrar, né, que o evento ele só vai acontecer se de fato a gente conseguir captar esse recurso, né, porque em caixa a gente não tem recurso, né, então a gente só vai conseguir realizar o evento se de fato a gente conseguir captar o recurso. A gente teve uma discussão dentro da comissão em relação de qual que seria a melhor data, né, e aí muito bem colocado pela Renata no momento, essa questão da gente separar o que seria o Dia do Arquiteto com o evento de interiores. Então, a gente adotou essa estratégia de voltar com a plenária do Dia do Arquiteto, enfim, com as premiações. E a gente fez, e aí a gente levando o evento para o Arquidê também para novembro, a gente também, é um ponto que Renata muito bem colocou para a gente, em relação da preocupação de ter uma adesão, tanto do mercado e dos arquitetos, né, porque dezembro é um mês muito corrido, e a gente também fez a consulta a uma pessoa que está ajudando a gente a construir o projeto, né, que tem essa expertise em realização de eventos de arquitetura, e ela trouxe que dentro dessa data é uma data que ela entende dentro ali do calendário das empresas que seria possível a gente realizar, que não pega fechamento de fim de ano, não pega as comemorações de fim de ano, enfim, que já começam dos escritórios a partir do dia 1º, enfim, das próprias empresas. Então, a gente adotou essa data, enfim, né, inicialmente, né? Então, dia 25 está colocado ali como uma data prevista, um local que a gente já fez uma consulta, ele tem essa disponibilidade da data para acontecer o evento, né? Então a gente vai confirmando tudo e vai trazendo essas informações para vocês, mediante a gente de fato conseguir a captação do recurso, né? Lembrando também, né, que a gente tem em São Mateus, né? Acho que não está aí. A gente vai ter uma outra ação em São Mateus que a gente já aprovou na plenária, em alguma plenária que eu não me lembro específico, que são as oficinas que vão acontecer em São Mateus. Então, nesse primeiro momento, aconteceu só a participação no evento da Priscila, que a Priscila foi junto com a Luísa, mas ainda vai ser realizada uma ação no interior com formação, né? Em parceria com a comissão organizadora do evento, a gente vai realizar uma ação de formação com eles lá. Eu acho que é isso, eu acho que é só, de fato, assim, trazer para os conselheiros, né, para todo mundo, que a gente quer, de fato, fazer um evento ainda nesse segundo semestre, um evento de um porte maior, né, e a gente conta aí com a participação de todo mundo, quem tiver interesse de estar ajudando a gente, estando na comissão ou não, a gente está disponível para escutar, né, vocês. E é isso, obrigado. Obrigado, André, pela explicação. E é isso aí, é uma construção coletiva grande, tem muita gente envolvida, e é assim que a gente vai avançando, né? A participação de todos. Obrigado. Vamos para o assunto cortesias, então. A gente foi encaminhado para a gente uma certa quantidade de cortesias para o evento internacional promovido por CalBR. Vocês vão se recordar que eu coloquei no grupo aí de conselheiros para as pessoas confirmarem se elas queriam ou não cortesia, porque a gente sabe que a gente não tem recurso para poder encaminhar, mandar os nossos conselheiros para lá. Então já tinha sido deixado bem claro que quem fosse receberia cortesia enviada pelo CalBR, mas teria que custear a própria passagem, hospedagem, alimentação. E aí alguns conselheiros confirmaram a participação, e para esses conselheiros foi disponibilizado já a cortesia, e Mariana, se eu salvo engano, né, Mariana, entrou em contato para poder explicar como é que fazia para pegar essa cortesia, e os outros a gente tinha solicitado que quem não confirmasse teria essas cortesias disponibilizadas para sorteio. Aí, Mariana, você pode posicionar como é que ficou essa situação para os conselheiros? A gente sorteou, né, a gente sorteou 20 arquitetos capixabas que receberam, né, essa cortesia, essa entrada gratuita no evento, e os conselheiros que se manifestaram receberam um link de inscrição. Gente, é importante reforçar, porque algumas pessoas me perguntaram assim, eu não recebi, eu mandei por e-mail para quem falou que queria, que é um link do Simpla, é um link especial que tem uma opção lá, cortesia KOS. Então, assim, quem vai, é importante fazer
Inscrição pelo Simpla. E se alguém quiser decidir de última hora, a gente ainda é possível se inscrever. Eu tenho o link, se alguém decidir de última hora, é só falar comigo. Mas quem vai tem que ir lá no Simpla fazer a inscrição pelo link da cortesia, que está no e-mail. Perfeito, obrigado, viu, Mariana? Então, é basicamente isso, gente. Não sei se alguém aqui tem alguma consideração, quer falar algo a respeito, se alguém, porventura, não foi contemplado e queria a palavra, mas se não tiver, então a gente avança para o próximo assunto de pauta. Temos alguma consideração? Não? Então, perfeito. Vamos avançar para o próximo assunto de pauta, que é a renúncia dos conselheiros, né? Nesse mês que passou, desde a nossa última plenária, nós tivemos a comunicação da renúncia de dois conselheiros, que é o conselheiro Genildo e a conselheira Rubiene. Eles encaminharam a documentação solicitando a renúncia dos seus respectivos mandatos. O conselheiro Jorge Koch, que é o suplente do conselheiro Genildo, já foi comunicado também, né, que a partir de agora ele assume as funções enquanto conselheiro titular. E a conselheira Débora, que está de licença, também foi informada que a suplente dela renunciou ao mandato, e aí, portanto, agora ela fica na mesma situação, salvo engano, do André, não é isso, André? Não tem mais a suplente. Então, numa eventual impossibilidade de participação, não tem como convocar o suplente. Aí é só informar, tá? Isso não é nenhuma responsabilidade adicional, mas é importante posicionar para os respectivos conselheiros que têm conexão com esses que renunciaram para saber dessa nova situação. Na ocasião, eu estava exercendo a presidência e encaminhei um documento agradecendo os trabalhos que esses conselheiros desempenharam durante o período do mandato que estiveram conosco, tá bom? Só para vocês saberem, então já está tudo isso formalizado para a gente poder entender como é que a gente vai continuar avançando na nossa gestão, infelizmente sem poder contar com esses dois conselheiros que não vão poder estar conosco por questões de foro íntimo. Alguém quer fazer algum comentário com relação a isso? Se não tiver, então eu vou avançar para o próximo assunto de pauta, que é a questão da sede provisória. Bem, como vocês bem sabem, a gente tem uma data limite para poder sair da sede atual, que é a Casa do Arquiteto, e nós ainda estamos avançando na questão da operação de crédito para poder viabilizar a nossa obra. Então, nesse meio tempo, nós vamos precisar estar indo para uma sede provisória até que se viabilize a questão financeira da obra e a gente possa lançar aí o certame, a licitação e seguir todo o devido processo legal para a gente poder contratar, executar e entregar a obra da nossa nova sede. Então, nesse período, enquanto a gente eu tive lá em Brasília também avaliando, dentre outros assuntos, a questão da operação financeira, foi solicitado à equipe técnica do CAL que buscasse opções para a gente poder ir para uma sede provisória. Eu também coloquei no grupo dos conselheiros, pedindo o apoio aí de todos os conselheiros que pudessem estar encaminhando opções ou que tivessem contato com algum corretor de imóveis e quisessem fazer uma indicação, para que a gente pudesse ter um universo de opções ampla para poder fazer uma escolha. Muitos conselheiros entraram em contato comigo, fizeram indicações de locais. Aqui que não estão conosco na plenária de hoje, mas eu posso citar o conselheiro Juarez, o conselheiro Ivan. Eles entraram em contato comigo e mandaram algumas opções, né? Dentre outros conselheiros também que fizeram sugestões de espaço. É lógico que, para além da nossa análise técnica, no que diz respeito a questões espaciais, né, acessibilidade, dentre outros assuntos, a gente tem que levar em consideração algumas questões que, porventura, não são muito claras, mas que a equipe técnica avaliou, como, por exemplo, a disponibilidade de infraestrutura para os equipamentos do CAL que nós temos, né? Por exemplo, o ar-condicionado que a gente tem, ou o espaço teria que ter ar-condicionado, ou teria que ser adaptável para a gente utilizar as máquinas que a gente dispõe, dentre outras questões, por exemplo, que a Geradfin analisou com relação
a documentação desses anúncios de espaços, né? Porque, enquanto órgão público, a gente tem toda uma normativa a seguir e a gente não pode firmar contratos com, por exemplo, pessoas físicas ou jurídicas que estão endividadas ou que têm algum tipo de problema financeiro, jurídico. Então, foi feito um relatório. Esse relatório ele foi gerado muito em função de trazer segurança aos conselheiros no que se refere a essa mudança para a sede provisória, para a gente ter toda uma justificativa muito bem fundamentada do porquê que a gente está indo para ir, estamos saindo desse imóvel e indo para esse outro imóvel e o porquê desse outro imóvel. Então, eu vou pedir a Diego o seu apoio na apresentação desse relatório, porque eu sei que você foi uma das muitas mãos que construíram esse documento aqui no Conselho e que teve comigo, junto da Emily, na maior parte, se não na totalidade, das visitas que a gente desempenhou, essas várias opções para poder chegar naquela que a gente acredita ser mais adequada. Então, você pode me auxiliar, Diego, com a apresentação, por favor? Sim, Greg. Então, como o Greg apresentou, desde, assim, e a gente procurou sempre fazer esse processo conversando com os conselheiros que estavam na comissão da sede, então o Greg estava na presidência sempre próximo, dialogando, ele sempre passava as informações, então, assim, é algo que a maioria de vocês já tem informações de como que esse processo foi construído. E faço aqui ressalva, o André também mandou algumas propostas de local para que a gente pudesse visitar e ver a viabilidade. Então, o Greg já apresentou aí, a gente teve que colocar alguns critérios para a escolha desse local. A primeira delas foi fazer uma consulta a outros órgãos públicos, porque, como nós seguimos a 14133, ela tem algumas determinações que a gente precisa seguir antes de buscar o mercado para poder fazer uma locação. Então, nós procuramos cerca de 8 órgãos públicos, entre Prefeitura de Vitória, Governo do Estado, SPU, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Embratel, todos esses órgãos que poderiam ter uma sala para poder ceder, para que a gente pudesse utilizar. As respostas foram negativas na maioria delas. Nós não obtivemos resposta do Governo do Estado e da Prefeitura de Vitória. Diante disso, a gente dá o próximo passo, que é buscar um espaço para que a gente pudesse fazer a locação. E, de início, nós buscamos dentro dos sites, né, que normalmente trabalham com isso, o LX, o site Viva Real. A Emily fez uma descrição de todos esses locais que foram visitados. Tinham locais que financeiramente eram viáveis, de boa estrutura, porém não tinham a documentação necessária para que a gente pudesse firmar o acordo. Tinham, inclusive, que para a gente seria melhor que a gente não tivesse um deslocamento tão grande da onde é a sede hoje, até mesmo por deslocamento dos próprios funcionários, de custo-benefício também muito vantajoso, porém estavam na dívida ativa e não tinham interesse de resolver o problema junto à Prefeitura de Vitória. Então, acabou sendo inviabilizado o acordo com esse local. O único local que dispunha de espaço e de uma infraestrutura não a ideal, mas que a gente conseguiria comportar os funcionários e todo o nosso material, esse espaço numa sala comercial do antigo edifício da Casa Financeira, ali na Reta da Penha. Ele é de boa localização, estacionamento ali na região também tem. Para os funcionários, a questão de conseguirem chegar ao local também é interessante. Então, tem de uma boa estrutura. Tinham 2 salas nesse local, porém, que dava melhores condições, porque tinha a questão de acessibilidade,
a questão de ar-condicionados, e também um espaço maior, o espaço foi imóvel de... Pode subir, Elô, por favor? Que esse foi um dos imóveis lá da casa, um dos dois que chegou a verificar e ver a possibilidade, mas ele não tinha a questão de acessibilidade. Isso poderia ser um problema para a gente. Esse é do quarto andar. A Emily fez um relato de toda a conversa que foi feita, então, todo o histórico de conversa, de e-mails ou de mensagens de WhatsApp, a Emily colocou no relatório. Pode passar. Vocês vão ver aqui, são duas salas. A de 218 metros quadrados é a que a gente pretende dar início na contratação. Dos 18 metros quadrados, o valor de aluguel é R$ 8.200, preço por metro quadrado. São 2 banheiros, o outro era um banheiro só, o outro não tinha acessibilidade, não tinha copa, esse tem copa. Tem 2 salas de reunião, tem acesso ao elevador, tem 2 vagas de garagem e tem ar-condicionado. Então, ele atende melhor às necessidades internas administrativas e até mesmo de atendimento por parte do Conselho. Pode passar. Pode passar. Então, todo o diálogo foi feito e foi colocado aí. No mesmo dia 21/7, a Emily faz um relato de todos os locais onde que nós buscamos para poder ter salas, né? Então, ela já tinha mandado também um relatório para vocês de características do espaço que a gente estava buscando. Pode ir passando. Ela faz um relato do espaço, que foi mais ou menos o que eu já passei. Pode ir passando, pode ir passando. Esses são links de outras salas que também foram, que nós procuramos. Pode ir passando, pode ir passando. Busca dos outros imóveis. Ela faz um relato que esse local teria que ter segurança, tamanho mínimo, aluguel com custos menores, não ser muito distante da sede atual. O local deve proporcionar facilidade de acesso a todos os usuários, por meio de transporte. Então, nós buscamos esse espaço, tanto na Reta da Penha, na Leitão da Silva, na Praia do Soalho, próximo ao CAU, nós chegamos a ver 2 espaços, os 2, não deu porque eles alugaram antes, porque a gente ainda tem essa dificuldade, porque o nosso processo é mais moroso. Então, da nossa visita até se resolver, a empresa não esperou e acabou alugando o imóvel. Pode passar. Pode passando, se for os outros imóveis que foram visitados. A Emily faz aonde não tem certidão, aonde está na dívida ativa, aonde foi alugado anteriormente, faz ressalva ao conselheiro André, ao conselheiro Juarez também, que apresentou propostas de local. O Juarez apresentou um local no centro de Vitória, mas é 96 metros quadrados, não tinha, era um banheiro só, não acabava não atendendo a outras demandas internas, é uma sala muito pequena para aquilo que a gente precisava para o nosso atendimento. Então, a escolha das salas, a escolha da sala, né? Após a análise da documentação, a Emily apresenta os custos, né? Pode passar no próximo slide. A Emily apresenta o custo, né? Que o aluguel hoje é de 12.543, mais 364 de IPTU, mais jardinagem, monitoramento, ar-condicionado. A nova sala vai ser de 8.200. Ao todo, vai ter uma economia de R$ 4.481,98, daquilo que é pago hoje para aquilo que vai passar a ser pago. Lembrando que isso porque nós não estamos contabilizando que a partir de setembro teria reajuste. Então, esse aluguel iria para 13.000 e alguma coisa. Então, assim, a gente, daqui um mês a mais, esse custo poderia ser maior.
A Emily colocou aí a estimativa aproximada do custo da mudança, ela já fez alguns orçamentos, e a questão do cabeamento, que é um pouco daquilo que o Greg colocou. Tem algumas questões que só o administrativo ele precisa para funcionar. Nós temos todo o cabeamento de rede, precisa ter uma disponibilidade para que a gente consiga funcionar. O Sandro já esteve no espaço para poder verificar, fez um orçamento inicial dos pontos para poder colocar de internet. Como o espaço é um espaço aberto, a gente usaria Wi-Fi com muita facilidade, então isso diminuiria os custos para poder a gente ter pontos de internet para cada computador, porque hoje, como o CAL tem várias salas, não vale a pena a questão do Wi-Fi, porque se perde muito, mas lá com o espaço maior, vai dar para que a gente utilize o Wi-Fi. E até do REC nosso lá, né, do nosso CPU, que fica armazenado toda a nossa internet, a gente precisa de um local para poder colocá-lo nesse espaço. Então, vai precisar de uma reestruturação ali com um custo de R$ 6.250. Pode passar. O relatório é extenso. Então, pode passar. Aí são os anexos que ela colocou. Aqui são só os anexos. São só os anexos. A certidão negativa da atual locação, né, onde que nós estamos indicando para poder ser o novo espaço. Anexos. A documentação, ela vai colocar as fotos do espaço, a questão da regularidade. Pode passando. São todas as certidões que precisam para poder fechar um contrato. Então, é um negócio bem... Pode passar, pode passar, pode passar. Controladoria, é uma série de certidões para poder a gente conseguir... Pode passando, pode passando, pode passando. O arquivo é grande. Relatório atual da situação da atual situação, aqueles que vocês receberam, que mostram as nossas dificuldades quanto à segurança, dificuldades com a questão de insalubridade e as dificuldades com a questão jurídica de um passivo do contrato de locação do espaço, que é onde está hoje. Então, essas informações também já foram enviadas pela Emily, acho que da extraordinária passada, para que vocês pudessem ter acesso. É isso, Greg. Beleza, obrigado, Diego. Colegas, é basicamente isso. A gente fez uma pesquisa bem extensa no mercado, visitamos muitos imóveis, tivemos algumas dificuldades com relação a essas questões que, porventura, nós, enquanto pessoa física, não teríamos problema, como questão de certidão negativa, mas que, para uma entidade pública, como é o caso do CAL, isso inviabiliza o aluguel. E chegamos a esse imóvel que o Diego apresentou para vocês, lá na antiga da Casa Financeira, que atende a todos os requisitos que a gente precisa para poder fazer o aluguel e, além de tudo, ainda gera aí uma economia para a gente na casa de uns mais de 30% do que a gente paga hoje. A gente tem que ter em mente que essa mudança para essa sede provisória vai ser um contrato aí de 1 ano, que a gente vai poder ter que levar enquanto a gente desenvolve as questões da viabilidade da obra, executa a obra para a gente fazer uma mudança. Mas eu acredito que toda gestão está firme no propósito da gente ficar provisoriamente nesse espaço.
E estamos todos trabalhando em prol da viabilidade da contratação da obra e mudança definitiva para a nossa sede no edifício Vértice. Então, queria contar aí com o apoio de todos. Nós provavelmente vamos estar fazendo essa mudança para esse novo espaço a partir do mês que vem, né, Diego? Para que a gente, no vencimento do contrato, já esteja nesse novo espaço. E conto com o engajamento de todos para a gente conseguir viabilizar a obra da nova sede. E aí, nesse sentido, a gente vai passar para o próximo ponto de pauta, da operação de crédito. Antes de entrar nele, eu gostaria de abrir a palavra se alguém quiser fazer algum comentário, uma pergunta, tirar uma dúvida. Se não tiver, ou se quiser esperar que eu comente a respeito da operação de crédito, a gente já avança para o próximo ponto de pauta. Sem considerações? Então, vamos avançar para a questão da operação de crédito. Elô, vou pedir só para você deixar a pauta aí, isso. Tem alguma apresentação para ser feita ou é só o meu relato mesmo? Só o seu relato dando uma Perfeito, tá devolutiva, bom. né, de como que tá. Isso. Eu acho importante o seguinte, a gente já avançou bastante nessa questão da obra da nova sede, né? Só para a gente fazer um breve histórico, a gente, desde o início da gestão, está engajado em viabilizar essa obra da nova sede. Então, para a gente fazer um histórico, a gente vai lembrar que, ao assumirmos, nós desenvolvemos atividades através de duas comissões temporárias que avaliaram tanto a questão da viabilidade da obra da nova sede, quanto a possibilidade de talvez se abrir mão das salas, vender elas e ir para um outro tipo de espaço, um espaço cedido por um ente público. Então, foi desenvolvido todo esse trabalho de avaliação, chegou-se à conclusão de que a venda das salas seria um processo que poderia levar um pouco mais de tempo e que exigiria uma justificativa, como, por exemplo, a inviabilidade de se executar a obra. E aí, nesse sentido, a gente avançou na questão da obra no edifício Verdes. Foi montada uma comissão que fez uma avaliação do projeto. Esse projeto ele foi revisado no intento de se reduzir o valor global da obra, né? Esse projeto, essas nossas demandas, que também envolveram, além da revisão para reduzir custos, também englobavam uma questão de atualização de alguns layouts em função do novo quadro do Conselho e do quadro previsto. E aí nós fizemos essa revisão de projeto, foi reorçado a obra, e nós, apesar dos nossos esforços para tentar alcançar o valor orçado, nós percebemos que nós não teríamos dinheiro suficiente para executar a obra com o nosso caixa. Nós não teríamos, nem na época que a gente assumiu, nem e continuamos não tendo agora, e pelas projeções que a Gerardifine fez, muito provavelmente nem nas duas próximas gestões nós teríamos condições de executar essa obra frente ao nosso superávit. Em função disso, a gente tomou uma série de medidas para tentar economizar e maximizar o superávit, com o congelamento de diárias e passagens, que já foram apresentadas aqui, e a sugestão de que os conselheiros abrissem mão dos seus jetões, em especial naquelas reuniões com participação online extraordinárias. Mas apesar disso, a gente sabe que todos esses esforços eles não são suficientes porque o valor que falta para a gente conseguir fazer a obra ele é muito mais alto do que o que a gente consegue economizar. Mesmo se a gente paralisasse o conselho, não tivesse gastos, né, com aluguel ou com a maior parte dos funcionários, ainda assim isso não seria suficiente para a gente alcançar o valor necessário. E aí, em função disso, em vista da necessidade nossa de buscar uma forma de viabilizar financeiramente a nossa obra, a gente começou a pesquisar outras formas de custeio. Afinal de contas, é desejo da gestão, e a gente está engajado desde o início da nossa gestão, que a gente consiga viabilizar essa nova sede, que já é um trabalho que já se estende aí
há mais de 5 anos, né? É um trabalho começando na gestão passada, que tinha a minha participação, a participação da Renata. A gente está agora engajado em viabilizar isso. E aí, uma das proposições que foram feitas era a questão da operação de crédito, ou seja, a gente pegar um empréstimo numa uma instituição financeira para poder executar a obra e se mudar. E isso, a- dada uma análise financeira, se mostrou muito vantajoso para o Conselho, tendo em vista que a gente tem uma obra aí na ordem de 1,5 milhão de reais, entre obra e equipamentos, móveis e outras coisas, e a gente tem um valor que falta para a gente poder executar na ordem dos 450 mil. E aí o que que acontece? A cada ano que passa, o valor global da obra, ele corrige, né, pelo total. E aí não importa qual índice a gente vai utilizar, se vai ser o CUB ou outro índice, ele sempre vai incidir em cima dos 1,5 milhão de reais. Enquanto que se a gente faz uma operação de crédito, os juros que o banco vai cobrar vai incidir apenas em cima do valor que você pega emprestado, que seria os 450. Então, qual que foi a avaliação que nós fizemos com o intento de viabilizar a obra? A gente precisaria fazer uma operação de crédito onde a gente tomasse um empréstimo no valor que a gente precisa para executar a obra, executasse a obra, saísse do aluguel e se mudasse em definitivo para as salas do vértice, e que o valor da parcela que a gente vai fazer a operação de crédito seja igual ou inferior ao valor que a gente já paga de aluguel. Dessa forma, a gente tem um impacto mínimo na nossa previsão orçamentária, é um valor que já estava previsto para ser gasto com aluguel, que a gente sabe que é um valor que não volta para a gente, né? A gente está pagando para usar um espaço de outra pessoa, e a gente já estaria nesse nosso novo espaço e teríamos a possibilidade, claro, de utilizar os superávites de todos os anos para poder aportar e reduzir o valor que a gente deve para o banco, né? Então, a ideia é que todo ano a gente ia pegar o nosso superávit e ia adiantar o pagamento para o banco e reduzir o quanto que a gente está devendo, consequentemente também o valor das parcelas. A gente fez um ensaio onde essa operação de crédito estaria vinculada a um parcelamento de 60 meses, para que a parcela fosse inferior ao que a gente paga hoje de aluguel, e a previsão nossa, utilizando-se do superávit para poder quitar essas parcelas, é que a gente conseguiria quitar isso na ordem de 2 anos e meio, quitando esse financiamento em sua totalidade. É importante destacar que esse valor já seria não só a obra civil, mas também equipamentos de ar-condicionado, móveis que a gente precisa adquirir para poder completar o mobiliário para toda a equipe, o quadro da nossa equipe. Então, seria o serviço completo para a gente poder entregar para a nossa categoria uma sede totalmente montada, sem faltar nada. E aí, nós fizemos uma tomada de preços em algumas instituições financeiras, bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Banestes, e solicitamos um parecer jurídico do nosso jurídico aqui do Espírito Santo sobre a legalidade de se fazer esse tipo de operação. Foi verificado que é legal, a gente tem autonomia para fazer esse tipo de operação, no entanto, é necessário que a nossa reprogramação, onde vai constar o valor da operação de crédito, seja aprovada pela CPFI do CalBR, porque eles são responsáveis por aprovar a nossa reprogramação de forma bianual, né? Tanto a programação quanto a reprogramação na metade do ano. Então, muito em razão disso, que nós fizemos o esforço coletivo da gestão de fazer a nossa última plenária extraordinária e contou com a participação e engajamento de todos, desde a CPFA, COD e a plenária, para que a gente conseguisse aprovar a nossa reprogramação, fazendo constar essa operação de crédito, para que isso fosse encaminhado à CPFI a tempo de uma análise. Isso foi muito importante, porque no último fórum de presidentes, eu estava exercendo a presidência, tive a oportunidade de ir para Brasília, mas o meu principal objetivo era estar junto aos membros da CPFI para poder explicar a nossa necessidade, para que eles se sentissem confortáveis de validar a nossa solicitação de aprovação da reprogramação, fazendo constar a operação de crédito.
Então, eu tive em Brasília, com o apoio do nosso conselheiro federal Tito, que foi muito importante nesse processo, em contato com o André Nor, que é o coordenador da CPFI, Cleiton, Mônica e Lucas, que são os membros da CPFI, além da presidente Patrícia e demais conselheiros federais do Pleno, para poder explicar a nossa situação, sensibilizá-los da necessidade da aprovação. E também tive a oportunidade de me reunir com o Dr. Luiz, que é o representante do jurídico do CalBR, que inclusive já deu um parecer positivo no sentido da legalidade desse processo, demonstrando que, inclusive, nós temos autonomia administrativa para fazer essa tomada de preço. E pautei com os membros da CPFI uma necessidade de aprovação, dada a nossa urgência, para que a gente possa iniciar essas obras o quanto antes, e fiz uma sugestão também para que o caso do Espírito Santo sirva como inspiração para que eles possam depois, a posteriori, fazer uma resolução para disciplinar como que os conselhos, os outros CAUS UFs e o Distrito Federal poderiam fazer esse tipo de operação no futuro. Ficou muito claro para eles que tudo que a gente está fazendo está sendo feito de forma muito responsável, transparente, seguindo todos os trâmites legais. A nossa operação de crédito visa a obra da nossa nova sede, que é um imóvel, né, de propriedade do conselho, ou seja, é um empréstimo que vai ser utilizado para algo que vai para o nosso patrimônio. Então, fomos muito elogiados no sentido de como a gente está fazendo esse procedimento, inclusive de forma que enseja no CalBR uma Ih, gente, me fugiu a palavra. Uma inovação no sentido de ter que criar uma resolução para poder disciplinar isso, porque eles citaram exemplos de outros CAUs, o F, que eu não vou dizer aqui, mas que não tem uma gestão tão responsável do ponto de vista financeiro, que não é o nosso caso, que foi muito elogiado. Então, essa é a nossa situação no que se tange à questão da operação de crédito. A o parecer do jurídico positivo à nossa solicitação, ele foi entregue à CPFI, inclusive no dia que eu cheguei em Brasília, após a minha reunião com o Dr. Luiz, e aí prontamente já tive com os membros da CPFI para poder sensibilizar a nossa necessidade. O que ficou acordado com eles é que vai ser pautado na próxima reunião da CPFI a votação para aprovação da nossa reprogramação, onde vai constar a questão da operação financeira, e tendo essa validação, isso segue depois para aprovação no plenário, onde eu acredito que a gente não vai ter problema, porque se a comissão técnica já se posicionou de forma favorável, a gente vai ter também o apoio dos demais federais. Vale ressaltar que o nosso conselheiro federal também está muito engajado em fazer essa aprovação dessa reprogramação, ele entende a nossa necessidade de ter essa obra acontecendo para a gente se mudar para o nosso imóvel definitivo, e a participação dele foi fundamental nas articulações, não só em Brasília, mas também me aconselhou muito aqui no Espírito Santo para que a gente pudesse fazer todo aquele processo de reuniões para chegar à aprovação na nossa última plenária extraordinária. Então fica aqui também o registro do meu agradecimento ao conselheiro Tito. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta com relação a isso? Eu abro agora para considerações. Se ninguém tiver nenhuma consideração, a gente vai para a ordem do dia. Não? Então, perfeito. Vamos para a ordem do dia e a gente começa com a eleição do coordenador. Volta lá, Elô, por gentileza. A gente volta para a eleição do coordenador adjunto da CEP. Bem, como vocês sabem, a gente teve a renúncia do coordenador da CEP, e aí a nossa colega conselheira Luísa assumiu, ela que era adjunta, a coordenação da CEP. E aí, nesse sentido, a posição do coordenador adjunto fica vaga, e o nosso regimento é muito claro da necessidade da gente fazer uma eleição de um novo coordenador adjunto. Você quer fazer alguma explicação, Elô? Você que é a nossa assessora de comissões, por gentileza?
Só para a gente relembrar, né, no começo do ano a gente já fez uma eleição de coordenadores e coordenadores adjuntos. Vou explicar aqui rapidamente para vocês como que funciona as regras atualmente. Hoje a eleição de coordenador ela é feita pelo plenário. E aí, os candidatos interessados de cada. Primeiro, a gente teve a formação da comissão. Os candidatos interessados são só aqueles que fazem parte da comissão e só podem ser eleitos para coordenador e coordenadora adjunto, conselheiros titulares. A gente, então, primeiro vê entre a comissão, entre a CEP, quem se habilita. Lembrando que a CEP hoje a formação é Luísa, que já automaticamente ela virou coordenadora titular, sendo adjunta, no caso de renúncia do coordenador titular, o adjunto assume, então Luísa virou coordenadora. A gente tem a Roberta, que já é coordenadora adjunta da CPFA, isso impede a eleição dela para a coordenação da CEP também. A gente tem Renata e o Greg. Então, agora a gente poderia ter essa votação somente entre esses dois candidatos, o Greg e a Renata, considerando essa composição, né? Essa nova composição de 4 membros da CEP. Aí aqui tem um debate, como vocês preferirem, né? Cada um dos dois pode ali fazer o seu discurso, e aí depois a gente faz uma votação nominal para ver como que vocês votam, persistindo, havendo empate, os dois candidatos novamente falam ali as suas proposições, e aí, persistindo novamente o empate, a gente, então, elege o candidato com registro mais antigo. Beleza. Obrigado, Elô. Então, assim, antes da gente começar, eu vou fazer a pergunta para Renata, se a Renata gostaria de ser a candidata. Eu gostaria de me candidatar, e aí, só para a gente poder saber antes de abrir a votação. Então, quero não. Quer não, Renata? Beleza, então, Não se temos votação. Renata abre mão, então fica eu de conselheiro, de candidato único, né, gente? Aí, mas para a gente poder, assim, só para eu poder colocar, já que tem direito de fala aí para poder explicar as propostas, não é novidade para ninguém que a Elzinha tem me representado na CEP. E ela é uma conselheira muito participativa, na nossa gestão, e eu gostaria de assumir essa função de coordenadora adjunto, Luísa, para poder prestigiar a Elza na CEP. Esse seria meu principal objetivo, muito em respeito e admiração a ela como pessoa, ao trabalho que ela desenvolve, não apenas como arquiteta, mas como conselheira, tá bom? Aí é por isso que eu estou colocando meu nome à disposição dos conselheiros para ocupar essa vaga. Como nosso regimento faz essa exigência da votação, ainda que seja candidato de chapa única, eu vou fazer uma solicitação aos colegas que se manifestem no chat se votam em mim ou se votam, sei lá, se abstêm da votação, para poder a gente agilizar isso, tá bom? Então eu peço a todos que se manifestem aí no chat, eu vou dar aí uns 2 minutinhos para todo mundo votar. É, Elô, salvo engano, nosso regimento fala que nas eleições de comissões o presidente vota, não é isso? Não vota. Não vota? Então tá bom. No caso, Eu não só sei porque. vota quando dá empate nas deliberações. Tá bom, beleza. Eu não sei porque a minha memória tinha uma memória equivocada com relação a isso. Mas beleza, vamos aguardar a manifestação de todos os colegas no chat e aí em seguida a gente tendo uma deliberação, a gente passa ao próximo ponto de pauta. Acho que temos o voto de todos, não temos, Elô? Perfeito, tá bom. Então,
Obrigado aí, colegas, pela confiança depositada em mim. E, Luísa, conte comigo e com a Elzinha na CEP para tudo que você precisar enquanto eu estiver à frente aí da comissão, tá bom? Obrigada. Então, vamos para o próximo ponto de pauta, Elô, por gentileza. O edital de apoio institucional. Perfeito. Você pode abrir, por gentileza? Uhum. A gente tem Um minuto. uma minuta, gente. O que acontece? A gente é muito procurado aqui no Conselho por pessoas diversas, instituições diversas que desejam ter o apoio institucional do Conselho. E esse apoio nas suas mais variadas formas, desde um apoio só de colocar nossa logo e dizer que a gente apoia, até gente que procura apoio de recursos financeiros. E a gente não tinha uma portaria, um edital, que disciplinasse isso e desse um fluxo adequado, a publicidade que se espera de um órgão público nessas solicitações. E então, eu acredito que isso, salvo engano, vocês me corrijam, Eloy e Diego, isso foi uma demanda que foi passada lá para a CPFA, para poder criar esse fluxo novo. Teve a contribuição de diversos conselheiros. André, por exemplo, foi um que participou ativamente da construção desse documento. E agora a gente traz para vocês o resultado disso, para que a gente possa colocar esse edital em funcionamento e poder divulgá-lo a essas pessoas que buscam o apoio do Conselho para as suas mais diversas atividades. Você, você quer fazer a leitura para mim, Elô, por gentileza? Isso foi disponibilizado para os conselheiros, não foi? Pois sim. Perfeito. Fazer uma leitura dinâmica, Elô, que Vou fazer também aqui. não acho que precisa Vou ler. ler acho que o objeto, né, acho que é o mais importante. O Isso. presente chamamento público tem por objeto o recebimento de propostas para conceder apoio institucional a eventos, cursos e atividades afins relacionadas à arquitetura e urbanismo e ao interesse dos arquitetos e urbanistas, alunos e ou servidores públicos realizados no Espírito Santo. O apoio institucional poderá envolver uma ou mais das seguintes modalidades, conforme avaliação interna e disponibilidade do CAUES. Divulgação do evento nos canais de comunicação do CAU, conforme a política de comunicação, uso da logomarca do CAU na divulgação e ou no local e nos materiais dos eventos, de acordo com as diretrizes institucionais também do CAU, cessão de espaço físico na sede ou escritórios descentralizados do CAU, participação institucional de conselheiro do CAU como representante em mesas, bancas ou outras atividades, emissão de certificado conjunto ou apoio à certificação institucional do evento, distribuição de materiais institucionais, acervos ou publicações do CAU, inclusão no calendário oficial de atividades do CAU, apoio técnico por meio de mentoria, orientação especializada ou curadoria institucional, divulgação de processos seletivos de interesse da categoria, como concursos e editais acadêmicos. Deixa eu colocar um ponto aqui. Concessão de selo institucional apoiado pelo CAUES conforme regulamentação e outras iniciativas de natureza similar, desde que respeitados os princípios e interesses da arquitetura e urbanismo e que estejam em consonância com os objetivos institucionais do CAU. O apoio institucional não envolve a transferência direta de recursos financeiros. Aí aqui o resto aqui é a fórmula de inscrição, tem um formulário, né, no final do edital para inscrição, tudo que as pessoas precisam enviar, cópia de do contrato ou estatuto social, cópia da data de eleição, enfim, as etapas de seleção, se eu não me engano, isso volta aqui para as comissões. Depois dos critérios de avaliação, obedecendo ao fluxo do processo inerente a esse edital, a análise dos critérios de avaliação será analisada pelo COD, com o apoio da assessoria de relações institucionais, observando os seguintes critérios. É isso, então ele volta para o COD, né? Tudo que chegar lá pelo formulário vai para o COD, junto com a assessoria de relações institucionais, para definir se isso de fato interessa, né? Ao CAU e à categoria.
Os Perfeito. critérios que serão observados: relevância do tema para arquitetura e urbanismo, impacto e alcance do evento na sociedade e na categoria profissional, histórico e idoneidade da entidade proponente, coerência com os princípios institucionais do CAL, contribuição para a equidade racial, de gênero ou territorial. E aí também vai ser um critério, a realização ou da atividade no interior do Estado, contribuindo para a interiorização das ações do Conselho e da ampliação das atividades de arquitetura e urbanismo em demais territórios do Espírito Santo e, por fim, a capacidade de articulação com políticas públicas ou programas de interesse coletivo. Perfeito, Elô. Muito obrigado aí, Acho que isso viu? é o mais importante mesmo aqui do... Isso é. Vocês perceberam que não envolve apoio financeiro, né? Então, isso é Não. uma preocupação que nós tivemos, até por conta da nossa necessidade de fazer superávit para poder gerar dinheiro para pagar a obra ou o financiamento da obra. Mas é uma forma da gente também poder prestigiar os nossos colegas ou empresas parceiras que precisam, querem, desejam ter o apoio do conselho e que, porventura, a gente não tem ainda um fluxo muito claro de como fazer isso, tá bom? Esse é o nosso edital. Eu vou abrir agora a palavra para os conselheiros que quiserem fazer uso dela para fazer algum comentário, elucidar alguma coisa ou fazer um questionamento. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Não? Perfeito, então. Então, coloca em votação para aprovação. Alguém é contra a aprovação do edital de apoio institucional apresentado? Não? Então, perfeito, aprovado por unanimidade. Elô, vamos voltar lá para a nossa pauta para a gente poder ver qual que é o próximo ponto? Obrigado. Homologação do convênio da FAIREC. E aí, gente, Elô, a gente tem também o convênio da UVV, correto? Como são assuntos próximos, eu ia propor para a gente fazer né, esse documento foi enviado para todos. Eu vou abrir a palavra se alguém tiver algum comentário a fazer, e eu ia propor da gente colocar em aprovação os dois editais, que eles são, né, apesar de serem Os dois convênios convênios, né? com instituições distintas, eles são muito semelhantes. Alguém tem algum comentário? Se não tiver, então eu coloco em votação aqui para a gente poder aprovar esses convênios. Eu só queria colocar, né, que o convênio com a UVV, né, não sei se todo mundo fez a leitura, né, ele abrange desconto tanto nos cursos EAD quanto presencial, né, tanto de pós quanto de graduação, né, pós-EAD, tá, não entra mestrado nem doutorado, mas tanto pro arquiteto, né, que está registrado no conselho, como os funcionários do conselho e também até os familiares, tá? Então isso é muito importante. É interessante que a gente procure mais parcerias dessa forma. E aprovado. Perfeito, André. Muito obrigado. E aí deixo também meu agradecimento particular a você, André, que eu sei que é uma das pessoas que mais se engajou nessa questão de convênios, que são uma conquista muito importante para a nossa categoria. E agora nós estamos conseguindo fazê-los de uma forma bem mais transparente, através de editais, né? Então, isso é muito importante porque também demonstra para a categoria uma preocupação do Conselho em fazer suas ações sem que haja uma percepção, ainda que equivocada, de que há um favoritismo ou algum tipo de entidade uma empresa esteja sendo favorecida, muito pelo contrário, nós estamos aqui abertos a fazer esses convênios com todas aquelas pessoas e empresas que desejarem ter esse tipo de cooperação com o Conselho. Então, todos se manifestaram de forma favorável. A gente vai passar para o próximo ponto de pauta. Você poderia abrir para mim, por gentileza? Portaria normativa sobre os direitos dos empregados. Perfeito.
Vamos abrir esse assunto, eu vou fazer uma breve explicação. Imagino que o Diego também queira fazer uma contribuição, né, Diego? Eu vou, eu Sim, vou, eu vou só pedir a Emily também desculpas, vai gente. entrar. A Ah, que Emily bom, também, para poder ajudar no histórico, que ela é importante. ótimo, que Não bom. sei, eu mandei É, mensagem para ela que ela falou que iria entrar. Mas se ela não entrar, eu consigo perfeito. Eu vou pedir explicar. desculpas de forma antecipada, gente, que nesse horário as crianças começam a tomar banho e começa a ficar meio ruidoso aqui próximo, tá? Então vocês, por favor, ignorem se vocês ouvirem um monte de gente falando no fundo. O que acontece? Nosso conselho, ele já tem muitos anos, né? Já tem mais de uma década, e a gente tem um agrupamento de funcionários, alguns que vêm desde o início, outros mais recentes, e esses funcionários eles têm acordos coletivos com o sindicato. Acontece que desde a reforma trabalhista, alguns sindicatos eles tiveram uma redução significativa na sua arrecadação e, consequentemente, nas atividades que eles podem desempenhar. E aí, nesse sentido, o nosso acordo coletivo com os funcionários, ele ficou por muitos anos desatualizado, né? A gente vinha adotando algo que tinha sido acordado lá atrás, mas sem o respaldo de um acordo coletivo validado pelo sindicato. E aí, nós identificamos um potencial risco no que se refere a isso, a como isso vinha sendo feito, e a nossa gestão, né, que desde o início que nós assumimos, tem promovido essa arrumação da casa, esses acertos necessários que haviam sido negligenciados ao longo das últimas gestões, fez essa identificação e agora está tratando de resolver essa situação, para trazer mais segurança jurídica para o nosso conselho, para trazer mais segurança também para os nossos colaboradores que, né, de forma diária se empenham em atuar em prol da nossa categoria, atender os nossos colegas arquitetos e garantir um serviço de qualidade para toda a sociedade. Então, nós identificamos essa necessidade e estamos buscando resolvê-la. A forma que foi sugerida e foi construída a muitas mãos, com a participação do jurídico, do setor administrativo e financeiro e das gerências, é que seja feita uma deliberação nossa para a gente poder formalizar esse acordo que vinha sendo feito, renovando um acordo antigo, mas de forma informal, porque não teve essa validação através do sindicato. Então, eu vi que a Emily pediu para participar. Emily, você já está conosco? Já sim, boa noite, gente. Boa noite. Eu vou passar então a palavra para você, Emily. Se eu tiver falado alguma bobagem, você me corrija, por gentileza, porque eu sei que você tem Não, mais é isso conhecimento de mesmo. causa. E aí depois faço o convite, Diego, depois da Emily, você fazer suas considerações antes da gente abrir a palavra aos conselheiros, tá bom? É, como o Greg já falou, né, a gente identificou esse risco aí de se manter o acordo coletivo vencido, né, e com essa questão da ultratividade, né, que a gente não pode manter a ultratividade do acordo, quer dizer, ele não pode estar vencido e continuar valendo. A gente vem agora para tentar corrigir esse problema, né? Corrigir, assim, fazer uma correção paliativa, né? Porque não é a melhor maneira de se corrigir, a melhor maneira seria aprovando um novo acordo coletivo junto aos sindicóis. Porém, a gente sabe que depois da reforma trabalhista, né, de 2017, os sindicatos eles enfraqueceram um pouco, principalmente os sindicatos pequenos, né, visto o que aconteceu aí com o Sindarc, o Sindicóis também entrou na mesma situação, né, ele não fechou assim as portas como aconteceu com o Sindarc, porém a gente viu que a conversa, né, ela foi reduzida, assim, a gente não tinha aquela entrada mais, né, que a gente tinha antigamente de conversar, de aprovar o acordo e tal. Porém, a gente tem que tentar, nesse tempo aí, firmar um acordo, né, firmar novamente esse acordo, mesmo que seja com as mesmas cláusulas que a gente já tem aí no acordo antigo, né, que está vencido, e nessa deliberação que a gente está aprovando hoje. Tá? A melhor maneira, né, de corrigir essa questão é aprovando um novo acordo. Mas, enquanto isso, a gente deliberando aí no plenário, né,
a gente, pelo menos, nos resguarda o CAL, né, do porquê que está se pagando esses benefícios, que é o benefício da alimentação, refeição, né, e ainda concedendo alguns outros benefícios ali não financeiros, né, que é aquela hora do estudante, a folga de aniversário, a questão do banco de horas, né, da compensação, daquele recesso que tem ali entre o Natal e o Ano Novo, tudo isso. E aí, para consertar, a gente fez aí essa minuta, né, de deliberação com tudo que a gente já tinha previsto no acordo, tá? Só alterando as questões financeiras, trazendo elas para o valor que se tem pago atualmente, né? E ali uma outra questão que a gente já tinha alterado via CPFA, que é questão de data de pagamento de ticket, questão de troca entre os saldos, né, desde que a soma não ultrapasse o limite dos dois valores. Ali, pequenas questões que a gente já atualizou aí dentro. Mas essa minuta, gente, ela tem tudo que já estava lá naquele acordo vencido. Não tem nada a mais e não tem nenhuma retirada, tá ok? Então, é isso, assim, é uma maneira de tentar corrigir, porém, a melhor maneira será mesmo, a correção mesmo, de fato, acontecerá quando a gente conseguir aprovar esse novo acordo com os sindicóis, tá bom? Obrigado, Emily, pela explicação. Diego, passo a palavra para você, as suas Então, assim, considerações. como já explicado pela Emily, essa é uma primeira fase de um processo que a gente vai ter que construir nesse momento, assim, nos dando a legalidade para poder continuar efetuando os pagamentos e os acordos que já foram feitos, mas no próximo passo é buscar os sindicóis para poder conversar com eles sobre esse acordo, para renovar o acordo, depois sentar com os funcionários. Então, assim, é um processo que vai ter algumas outras etapas para que a gente esteja completamente com a ACT formalizada, assim. Então, a gente vai ter que conversar com os sindicóis, saber se os sindicóis têm interesse de fazer o acordo, ver quais são as condições para que ele possa intermediar esse acordo. Se não fizer isso, a gente tem que procurar uma outra forma jurídica para que seja feito ou via a Superintendência Regional do Trabalho, ver qual é o mecanismo para que essa situação não perdure, né? O que nós estamos fazendo aqui é um paliativo, para poder dar as garantias para que essa gestão possa continuar a fazer os pagamentos, as questões dos bancos de hora, como a Emily colocou, e, no segundo momento, buscar os sindicóis para poder tentar viabilizar, se não pelos sindicóis, outro mecanismo que a gente tenha para poder fazer esse acordo junto aos funcionários. Perfeito, Diego. Muito obrigado aí pelas considerações também. Então, colegas, eu abro a palavra para quem quiser se inscrever para falar, seja para poder tirar dúvidas, fazer questionamentos, tá bom? Quem gostaria de falar, pode levantar a mãozinha que eu passo a palavra. Não temos inscrições, então, bem, coloque então em votação a aprovação dessa deliberação para a portaria dos direitos dos funcionários. Peço aí a gentileza que se manifestem aí pelo chat, se aprovam, não aprovam ou se abstêm da votação. Vamos dar aí uns 2 minutinhos também para todo mundo conseguir se manifestar. E aí, Elô, enquanto eles vão se manifestando, peço a gentileza de abrir a ata para a gente poder já ver qual que é o próximo ponto de pauta. Relatos e demandas das condições. Perfeito. Não, na verdade, agora é o Tem ponto o de extra pauta que foi pauta, incluído. tem razão, É, o isso. Vilma. Isso, perfeito. Todo mundo aprovou. Perfeito, então. Muito obrigado, conselheiros, pela manifestação. A gente vai avançar para o extra pauta com relação à questão de cooperação técnica com Piuma. Esse documento foi enviado para vocês. Pode me confirmar, Elô? Não foi porque não deu Não tempo, por foi. isso.
por isso é um extra pauta, perfeito. Então eu vou pedir a gentileza, eu acredito que o conselheiro Lucas está conosco. Lucas, você que é um dos representantes da Catis e está conosco nessa reunião, você gostaria de fazer alguma explanação a respeito disso? Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Boa Vocês me noite. escutam? Perfeitamente. Pessoal, eu estou com a câmera fechada por motivos de instabilidade na rede. Estou até ouvindo às vezes um pouco picotado, então se falhar para vocês, vocês me avisam aqui, tá? Nem que seja pelo WhatsApp também, qualquer coisa. Se eu ficar falando sem considerar, né, o aviso de vocês, é por conta disso. Então, gente, esse termo diz respeito ao projeto Territórios em Foco, que é o projeto que a gente está desenvolvendo na Catis, já foi apresentado aqui, né, inúmeras vezes na plenária, que tem como um dos braços o curso, né, que a gente está desenvolvendo, mas que tem uma extensão de ações que vai para além do curso, né, envolvendo elaboração de laudos técnicos, né, articulação junto à prefeitura para a construção, né, de um esboço de uma política pública por meio de um relatório que nós vamos desenvolver. Então, assim, esse termo que a gente está apresentando aí, ele é resultado dessa construção, inclusive o projeto Territórios em Foco já foi apresentado como um todo e aprovado em plenária, né? Esse termo, ele espelha, né, a metodologia dinâmica estabelecida pelo Territórios em Foco, aprovado aqui em plenária, né, e foi construído aí a muitas mãos, obviamente com minutas partindo da Catice, da Prefeitura de Piúma, passando pelo nosso jurídico, gerência geral, assessores técnicos, pela própria presidência, né, e, enfim, isso pelo lado CAU e pelo lado da Prefeitura de Piúma pela sua procuradoria. Então, a gente tem, obviamente, a delimitação do objeto da parceria, que é o Territórios em Foco, estabelece, né, as responsabilidades de cada uma das partes. Aí o Greg está frisando bastante o aspecto relacionado à não existência, né, de repasses financeiros. Então, reforço aqui também, né, não temos aí nesse projeto, nesse termo, a previsão, né, desses repasses por parte do Conselho ou por parte da Prefeitura também, mas estabelecemos aí as responsabilidades de cada uma das partes no desenvolvimento do projeto, na Prefeitura de Piúma em relação ao transporte, a articulação no campo, o envolvimento da equipe dele na seleção das famílias, a realização de algumas atividades em conjunto, né, o Conselho, né, da seleção e capacitação dos técnicos envolvidos no campo, enfim. Se vocês quiserem, né, a gente pode fazer uma leitura de cada um desses aspectos, mas que em linhas gerais é isso, tá, gente? É um desdobramento do projeto que foi aprovado, como quem já participou anteriormente desse processo de elaboração de termos com instituições públicas, sabe como demora para isso ser feito, nos vai-vens, né? A gente está fazendo isso há um bom tempo, e que agora a gente conseguiu a tanta aprovação, né, lá da Procuradoria e do prefeito de Piúma, e do nosso lado também a garantia, né, do documento conforme as indicações da nossa equipe técnica. Perfeito, É isso. obrigado, Lucas. Obrigado pela explanação. Colegas, como isso. Greg, Pois não. peço licença, cara, eu gostaria de agradecer também aí, novamente, né, que eu mencionei o envolvimento, a participação, mas agradecer a participação e empenho tanto do Alan quanto do Diego, né, que estiveram com a gente acompanhando esse andamento. Não sei se Elu também nos bastidores e a Naara também ajudaram na construção disso, mas estendo aí esse agradecimento, né, à nossa equipe que deu todo o suporte necessário para a Catis fluir, né, nesse termo, que é uma coisa nova ali para a gente, né? Então, esse apoio é muito importante para dar segurança, né, e também para que o trabalho ocorra como deve. Perfeito, obrigado, Lucas. E aí também faço coro com seus agradecimentos à equipe, nós, que se engaja muito em desempenhar as ações do Conselho e
as coisas que nós, enquanto conselheiros, às vezes inventamos uma moda, né? Então, me apoiaram bastante também em todas as demandas que eu passei. Eu acredito que essa é uma experiência comum entre os conselheiros. Então, deixa aí também o meu agradecimento à equipe. Elô, eu vou te pedir uma gentileza. Como esse documento não foi enviado, você fazer uma leitura dinâmica dos principais pontos, e aí a menos colegas, claro, que vocês não julguem necessário, mas como isso não foi enviado com a devida antecedência, eu estou pedindo essa gentileza só dos principais pontos, para que a gente Greg, tenha segurança. Pois não, Diego? só para poder justificar, o documento ele veio da Prefeitura de Piúma, já não tinha mais tempo de envio. E aí, quando a gente teve ciência, eu mandei para o Alan, para que o Alan verificasse se aquilo que veio já... Porque foi um documento que surgiu daqui para lá foi feita algumas alterações, voltou, o Alan fez algumas correções, voltou para lá, e agora, quando retornou, o Alan, na segunda-feira, já tem aprovação do jurídico, André. O Alan verificou na segunda-feira o documento e aí já não tinha mais tempo para poder enviar. Então, a única coisa que a gente tinha que fazer era levar para a pauta para poder ver se a Priscila, a partir da deliberação plenária, a Priscila pudesse assinar o documento. Vou fazer aqui uma leitura, acho que Perfeito, Diego, obrigado, viu? Assim, a gente compreende, a gente sabe que às vezes os de documentos Piúma, ficam acho que são prontos um pouco em cima da hora, mas é isso. Eu acredito que os conselheiros todos estão engajados em ajudar no desenvolvimento das nossas ações, eles só precisam ter a segurança para poder validar as coisas que a gente vota aqui. Então, por isso estou pedindo essa gentileza para a Elô. A gente faz uma leitura dinâmica, Elô, dos principais pontos. Eu acredito que vai ser suficiente para que os conselheiros possam se manifestar. Vou ler aqui a cláusula 4ª das responsabilidades do CAU e a 5ª, que é das responsabilidades de Piúma, acho que são talvez as mais importantes. Compete ao CAU prestar apoio institucional e técnico ao desenvolvimento do projeto, conforme sua competência legal e atribuições, contribuir na articulação com profissionais de arquitetura e urbanismo habilitados para atuação nas ações de ATIS, participar do monitoramento e da avaliação das atividades previstas no projeto, propondo ajustes e melhorias sempre que necessário, promover a divulgação institucional da parceria e dos resultados alcançados, respeitando os princípios da publicidade e da transparência, apoiar na elaboração de materiais técnicos, metodológicos e educativos para uso nas ações do projeto, oferecer orientações técnicas aos profissionais envolvidos, especialmente no que diz respeito às normas técnicas, boas práticas em habitação social e diretrizes de ATIS, estimular o fortalecimento da política pública de assistência técnica no Estado do Espírito Santo, com foco na replicabilidade da experiência, incentivar a adoção de soluções arquitetônicas sustentáveis, acessíveis e culturalmente adequadas para as famílias beneficiadas, fomentar a formação continuada dos profissionais envolvidos nas ações, por meio de oficinas, rodas de conversas ou outras estratégias formativas, e, por fim, contribuir para a sistematização e disseminação dos aprendizados gerados com a experiência. Agora, as responsabilidades de Piúma. Garantir as condições operacionais e logísticas para o desenvolvimento das ações no projeto no território indicado, promover a articulação com as secretarias municipais e outras instituições relevantes para a implementação das ações, apoiar a mobilização social e o envolvimento das famílias beneficiadas, garantindo espaço para escuta e participação ativa da comunidade local, designar servidores de referência para acompanhamento técnico e institucional das atividades do projeto, colaborar com a coleta de dados e disponibilização de informações técnicas, urbanísticas e sociais necessárias à atuação da equipe técnica, incentivar a integração do projeto de ATIS com outras políticas públicas municipais, como habitação, regularização fundiária, assistência social, saúde, educação, meio ambiente e planejamento urbano, disponibilizar equipamentos públicos e espaços comunitários para a realização de atividades
coletivas, quando necessário, apoiar a produção de diagnósticos, levantamentos e relatórios técnicos de campo, conforme as demandas do projeto, estimular a sustentabilidade das ações realizadas no território após o encerramento do projeto, incorporando aprendizados e estratégias bem-sucedidas à política municipal de habitação e, por fim, fomentar a institucionalização da ATIS como política pública municipal por meio da criação ou fortalecimento de instrumentos legais e orçamentários. Aí, aqui no final, ele fala que tem o plano de trabalho, e aí ele tem um cronograma, né, das ações, dos objetivos, com descrição, prazo e o responsável. Eu vou ler alguns, talvez, não sei se Lucas, acho que todos são interessantes. Acho que tá bom, Elô. Acho que tá bom, acho que já falou, né, o mais importante, que era Piúma e Cal. Enfim, aqui é o cronograma, já as coisas já foram acontecendo, né, muita coisa aqui já passou, que tem ainda para acontecer. O trabalho de campo já está acontecendo, os laudos técnicos que estão sendo elaborados, o relatório final que é em setembro e o evento de encerramento que é no final de outubro. Acho que é isso. Perfeito, Elô. Muito obrigado, gente. Peço desculpas aí pelo tempo que a gente acaba investindo numa leitura como essa, mas como esse documento não foi enviado com a devida antecedência, e a gente compreende o porquê disso, Diego, é por isso a necessidade da gente ler, porque eu não quero nenhum conselheiro se sentindo desconfortável em se manifestar de forma favorável ou não à aprovação dessa matéria. Então, abro aí para inscrição, se alguém quiser fazer algum comentário a respeito. Não? Então, coloque em votação a aprovação dessa termo de cooperação, nos termos apresentados. Peço a todos que se manifestem pelo chat. E aí, em seguida, eu vou aproveitar que o Lucas foi o último que se manifestou e vou convidá-lo a começar o nosso relato das comissões pela sede, Lucas. Beleza, Greg. Assim que sentir que já foi, você me avisa que eu faço o relato. A Elo vai posicionar para a gente. Já foi, todo mundo votou. Então, a palavra está contigo. Beleza, gente. Então, lá na sede, a gente teve uma reunião, teve uma denúncia recebida e distribuída, tivemos 4 processos finalizados, né, enviados para arquivamento. Isso aí é o resultado, tá, gente, assim, da finalização desse processo devido às novas medidas que a gente teve em relação às notificações, utilizando, né, o sistema presente no site do Conselho. Então, a celeridade desejada foi, né, está sendo alcançada. A gente teve um convite para uma palestra na FAESA e que a Thaís, né, foi destinada para estar fazendo essa exposição. A gente vai estar fazendo uma apresentação lá, inclusive aos colegas da sede querendo complementar, fiquem à vontade, tá? A Thaís, a Greg está aí também, então fiquem confortáveis, tá bom, gente? Eu vou passar em seguida também para a Thaís falar um pouquinho sobre o projeto que está andando em relação à comunicação, tá, Thaís? Pode ser? Eu acho que enfim, melhor ela falar do que eu. Eu acho que é um projeto aí que tem muito esforço dela, do pessoal da comunicação. E, por último, só dizer que chegou para a gente bem recentemente, assim, né, no final do mês passado, para o início desse mês, os comunicados referentes a um evento da sede do CalBR, que vai estar acontecendo em Natal, no final do ano, se não me engano, em novembro, e que a gente tomou a decisão de não participar enquanto comissão, porque parte da atividade vai ser de forma virtual, não temos clareza ainda em relação ao conteúdo real, né, das atividades, dos seminários, não foi divulgado isso ainda, e a gente aí está com o processo aí de contenção de gastos, né, em relação aos congelamentos, e que a gente tomou essa decisão de não estar participando por conta, né,
da pouca clareza em relação ao conteúdo a ser tratado, a ser abordado, sendo um destino, né, muito visado nessa época de final do ano, na véspera de feriado também, que vai ser da consciência negra, então a gente fica muito inviável do ponto de vista orçamentário, né, e da própria dinâmica mesmo da convocação desse evento. Depois de muitos debates ali, né, a gente chegou nessa decisão. Aí eu vou passar a palavra para a Thaís para falar um pouquinho sobre o projeto da comunicação, que eu acho importante a gente dar destaque a ele, porque a sede, para além, né, de estar tocando o que chega para a gente de denúncia, a gente ainda quer avançar num melhor cenário, né, do exercício profissional de uma forma ética, né, então acho que é muito importante o projeto aí que a Thaís está encabeçando. Vamos lá. Estão me ouvindo direitinho? Beleza. Então, dando seguimento, o que a gente tem com relação à comunicação e a sede, né? Era muito importante para a gente, enquanto comissão, fazer um trabalho, né, para além dos processos que a gente analisa e discute dentro das nossas reuniões. E com isso a gente decidiu tirar do papel mesmo essa comunicação, levando em consideração todas as infrações e análises mesmo que a gente faz nos processos, né? Então a gente está tentando desmembrar isso de forma a educar os profissionais da área de arquitetura, né? Para a gente evitar essas infrações. Então, essa semana saiu, semana passada, né? Isso, semana passada saiu uma publicação no dia 19 de agosto, e aí eu tô até com ela aberta aqui, que eu entendi que foi uma publicação que rendeu bastante compartilhamento, né? Então eu acho isso importante também, que para além dos nossos conselheiros, né, que a gente tem o papel de compartilhar, a gente percebe que é um conteúdo relevante, porque a gente está falando de 33 compartilhamentos, então a gente entende que esse é um formato aceitável, né? Que essas orientações têm feito a diferença ali na comunicação. Então, a gente vai continuar com essas publicações 3 vezes ao mês, trazendo essas dicas mesmo para os profissionais. Eu acho que, em paralelo, a gente vai trabalhar sobre ética aí nas faculdades, né? Para que os alunos já saiam da faculdade entendendo o que pode e o que não pode fazer. Eu acho que isso é muito importante, né? E a gente vai conectar essas comunicações, que é a publicação no feed do CAL, junto com essas idas às universidades, e conectamos esses assuntos. A gente ainda não tem essa apresentação, né? Então, na FAES, a gente vai falar sobre ética na arquitetura, né, que difere um pouco do que a gente já falou, que é ética nas redes sociais, mas assim que a gente tiver essa apresentação, também vou trazer aqui para vocês darem uma olhada, se quiserem opinar também, vou encaminhar no grupo da gestão, mas a gente tem encaminhado a sede nesse lugar mesmo, de comunicar, né, de educar. E é isso. Obrigado, Lucas. Obrigado, Thaís, aí pela contribuição, por dividir conosco o que está acontecendo na Comissão de Ética. Dando seguimento, eu vou passar a palavra ao André, da CEF. Boa noite, tudo bom com vocês? Bom, na CEF a gente fez novos registros, então, só para mim não errar aqui, um total de... São 29 novos registros de profissionais em arquitetura e urbanismo, mais 3 registros de pós-graduação, então é o período ali que a gente espera ali, né, pós-colação de grau de meio de ano, que a gente tem de fato um aumento ali de novos registros, mas é um número bom, né, acho que 30 profissionais registrados aí no meio do ano, praticamente. Além disso, a gente está acompanhando, né, o edital da premiação acadêmica de 2025, então a gente está na fase agora, né, que a gente precisa anunciar nos próximos dias a comissão julgadora, então fica aqui um pedido, né,
Se você tem um colega arquiteto fora do estado do Espírito Santo, que tem uma atuação interessante, talvez na área acadêmica ou não, mas que talvez tenha interesse ali em avaliar os nossos projetos que estão inscritos no concurso, né? Tanto projetos na área de docente, né, que são práticas de extensão nas instituições de ensino, quanto projetos de TCC. Encaminhe o contato para a gente, porque a gente precisa de um número bom aí de profissionais e a questão é que ele não pode ser do Estado, né? Porque ele não pode ter nenhuma relação com vínculo a nenhuma instituição do Estado, ou também para não ter essa questão do conflito de conhecer alguém que inscreveu, alguma coisa nesse sentido, tá? E a gente também discutiu, né, e está acompanhando as atividades do Qualifica Mais, né, como teve uma atividade recente agora, a gente também já socializou as próximas atividades, então a Natiele que está cuidando desse projeto, né, então é basicamente isso, né, a gente teve, enfim, né, a saída da Rubiene também, que foi anunciada, que já foi falado com todo mundo aqui agora. Então, a gente, com a saída da Rubiene, né, e a Débora estando de licença, a gente está com um membro a menos ali na CEF também, mas a gente vai conseguir conduzir os trabalhos tranquilamente. É isso, obrigado. Obrigado, André, pelo relato. Eu, então, agora passo a palavra para a coordenadora Luísa, da CEP. Ei, gente, boa noite. O início da nossa última reunião, a gente tratou um pouco de denúncias sobre exercício legal de venda de projeto, então a gente teve algumas tratativas sobre isso. O que a gente teve na parte de comunicações, foi o que a Mariana já puxou, né? Então a gente tentar realmente que os conselheiros estejam presentes na Expo Condomínios, então isso foi conversado dentro da CEP, né? Nossa presença, enfim. Vai ser nos dias 27, 28 e 29, de 2 às 10. Então, só reforçando quem puder estar presente. A gente também teve as homologações de representação do CAL nos conselhos municipais, que serão realizados pelo COD, né? Então, isso foi tratado lá dentro da CEP. Questões de RT, a gente teve 31 RTs extemporâneas, mas a gente também teve um número grande de CATs-A, que foram 23. Então, a gente entende também que, assim, por mais que esse número, né, um pouco maior de CAT, de RT extemporânea, é porque muitas vezes na hora até de você acertar a questão do pedido de CAT, isso pode acontecer. E interrupções de registro, a gente teve 16. A gente teve algumas alterações em relação aos locais de fiscalização. Então, as alterações foram que para os dias 16, 17 e 18 de setembro ficou para Nova Venécia, Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha. Tá? Então, a gente teve que fazer alguns ajustes aqui na agenda. E de distribuição de processos, a gente teve 4 processos distribuídos e 2 processos relatados. É isso, gente. Obrigado, Luísa. Perfeito. Como nós temos a ausência da coordenadora adjunta Roberta e a nossa coordenadora está de licença, a CPFA vai ficar devendo aí um feedback com relação ao andamento dos processos lá na CPFA para a nossa próxima reunião. Elô, tem mais algum coordenador ou alguma comissão que porventura eu não esteja me recordando? Não? Então, perfeito. Abre a pauta, por gentileza, de novo. Peraí que eu vou compartilhar que eu tinha a parte. Isso. Então, outros assuntos, eu abro aí para os colegas conselheiros, se alguém quiser fazer, né, falar algum outro assunto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então, agradeço aí a presença, a companhia de todos os conselheiros e seguimos empenhados aí nas ações do nosso conselho. Então, por encerrados às 19h53 essa reunião plenária. Obrigado, boa noite.
Passou Obrigada, só gente. 8 Boa noite, minutos do meu pessoal. teto, hein? Não, eu tava aqui assim, eu tenho que falar rápido, que daqui a pouco o André fala que acabou a reunião. Tchauzinho, Tchau, gente. Tchau, gente. gente. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite.